Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. O bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. O Paulo Cirques está perguntando aqui, ó, o Paulo Cirques aqui, ó, perguntando sobre a capacidade de suporte. Isso, olha, uma pergunta não dá. essa. O que a gente faz? A gente começa com uma criação pequena, né? E a gente vai aumentando. E aí a gente, pelo menos, tem condição de ver o seguinte. Nós tivemos, por exemplo, uma das comunidades nossas que cria abelha, eram 20 colônias. Tá? Eram 20 colônias. Só fazer uma conta aqui, rapidinho, aqui, que eu vou ver se eu me lembro. Eram 20 colônias. Né? A produção média de mel, né, na época, lá da Tiúba, estava em 6 litros. Ele tirou 120 litros. Tá? Tem um criador da mesma região que ele tinha 100 colônias. 100. Nessa mesma época, ele tirou 100 litros de mel. Ou seja, eu acho que ele extrapolou, né? Quando você vai aumentando, você tem um valor médio de produção, né? Você tem um valor médio, e quando você começa a você tem 5 colônias, depois dobra mais 5, e vai vendo como é que vai sendo essa produção. Quando você perceber que isso está diminuindo, isso é sinal de que alerta de que já está superando, né? Já está atingindo a capacidade de suporte, primeiro naquele momento. Né? Pode até se repetir isso depois para ver, mas tem que ficar atento a isso. E essa pessoa que tem assim, 100 colônias, inclusive ele também alimentava com açúcar. Tem muita gente que faz isso, né? Quando você começa a alimentar as colônias com açúcar, significa que praticamente você estourou a capacidade de suporte. Né? Então, assim, tem que estar muito atento a esse limite. Você pode colocar açúcar em períodos específicos, né? Períodos de estiagem e tal, mas quando você vê que você está fazendo isso permanentemente, você já estourou a capacidade de suporte para aquela abelha. Né? Não tem como. Murilo, tem uma pergunta do Joseildo que é sobre o custo daquela caixa que você mostrou aqui, da caixa Care Pan. Olha, eu não tenho a mínima ideia quanto custa aquela caixa. Eu estou fazendo estimativa da última vez que eu comprei, né, usando uma madeira boa, que é o cedrinho, né? Eu imagino que eles estariam cobrando hoje, né, entre 120 e 150 reais uma caixa daquela. Mas eu acho que tem a ver do preço da madeira. Entre o material e a mão de obra do profissional, né? Porque se a pessoa resolver virar marceneiro, ela consegue. Né? Tem uma outra, por exemplo, tem um pessoal do interior, por exemplo, da Viana, que faz a caixa, eles chamam de caixa cabocla. Ela é um pouco maior do que a caixa do professor Kerr, mas é muito utilizada. Essa caixa cabocla, o pessoal faz muito, eles mesmos fazem lá, né? Eles constroem essas caixas lá. Né? É um caixotão, não tem divisão nem nada, é um caixotão que eles usam, a maior parte dos criadores usam essas caixas. E curioso é o seguinte, a caixa cabocla, ela é uma caixa que foi desenvolvida pelos criadores, né? Locais. Era uma caixa tradicional. E foi feito um trabalho de uma professora da UEM, a professora Eleusa Tenório,
que ela mostrou que não havia diferença entre a produção da caixa cabocla com a do professor Kerr, né? Então, quando você for olhar em seu ponto de vista de produção, é muito bom ver o que os criadores historicamente estão usando, que eu acho que a solução está ali. Não? Está perguntando se eu vendo mel para outro estado. Alguém perguntou aí. Eu vendia, mas não vendo mais. Eu não tenho mais condições de... Eu tenho um pessoal que vende aqui localmente. Eu estou com a participação aqui no estúdio da Fidalga, né? Que vocês estão ouvindo esse fundo musical agora. Né? A participação aqui. Deixa eu tentar ver se vai dar eco aí agora, gente. Deixa eu tentar ver se vai dar eco aí agora, gente. Ah, deu. Deu, né? Deu. Deu eco, né? Bom, Fala aí, Adailton. Todo mundo com o microfone desligado. Liga seu microfone. Estou tentando para ver se agora dá eco aí, porque, né, para poder tentar ajudar um pouco também vocês. Né? Seu microfone. Tá ligado já. Estou tentando para ver se agora dá eco aí, porque, né, para poder tentar ajudar um pouco também vocês. Né? Seu microfone. Tá ligado já. Estou tentando para ver se agora dá eco aí, porque... Deixa quieto, deixa eu no cantinho aqui. Deixa eu no cantinho aqui, não atrapalhar vocês. Continue a festa aí. Vamos testar o Júlio, porque uma hora ele estava até sem imagem. Ele estava aparecendo aqui no monitor de controle, mas a imagem dele estava toda escura. Então, estou colocando ele aqui, não está entrando. Está entrando. E aí, deu eco aí para vocês? Vou falar alguma coisa agora. Parece que eu estou ao vivo ali. Apareceu? Eu falo agora. Tá dando eco não, então. Aqui também tá dando eco para mim não, tá normal. Beleza. Liga o microfone aí de vocês aí, Murilo e o João. E a forma aí, de armazenar compõe. Bom. Ó. Tem que remover o Júlio. Bom, Vilmar, é o seguinte, o pólen na geladeira, ele não pode ser no freezer, né? Tem que evitar no freezer, tem que ficar... Na verdade, você pega o pólen, o que eu faço normalmente? Eu pego o pólen, boto na geladeira por um tempo, né? Eu deixo ele por um tempo, não num plástico, mas num pano, coberto com pano, porque vai perder um pouco a umidade também. Tá? E depois de um certo tempo, depois, sei lá, 2, 3 dias, eu pego, coloco na bandeja e eu vou tirando, abrindo os potes. Como ele está bastante frio e já está um pouco desidratado, os pólens vai saindo fácil. Né? Eu vou quebrando os potes e vai saindo fácil. E aí você guarda o cerume para outra coisa. Né? Esse cerume pode se aproveitar depois. Esse pólen, então, ele é misturado, e aí eu guardo ele ou saco plástico dentro da geladeira, ou eu, como eu já falei, eu misturo com mel dentro de vasilhame,
naquela proporção que eu te falei, né? Na proporção que eu já uso. Eu posso até botar menos, assim, proporção maior de pólen no mel, só para conservação, né? Mas quando eu faço para comercialização, eu mantenho aquela proporção de 100 gramas para 1 litro de mel. Entendeu? O William perguntando se a média de produção por caixa. Olha, eu vou falar o seguinte, gente. Isso aqui, essa média não é referência para vocês usarem em qualquer lugar. Olha só, quando eu comecei a trabalhar na comunidade de Belágua, a comunidade de Belágua é uma região, parece mais uma restinga. É um cerrado meio misturado com restinga. Né? É muita areia e poucas árvores e seco. Quando comecei a trabalhar nessa comunidade, em 2001, a produção média de mel que tinha algumas caixas estava em torno de 500 ml. Né? Nas comunidades de Viana, que é da Baixada Maranhense, era a região amazônica, a produção de mel lá estava em torno de 3 litros por caixa. Tá? Então, 3 litros por caixa em Viana e meio litro em Belágua. Ok? Eu achava, naquela época, que tinha a ver com o bioma, o ecossistema onde se encontrava. Eu achei que, pelo fato de ser mais árido a Belágua, a produção era menor. Mas acontece o seguinte: com o tempo da criação, o que os criadores foram fazendo? Eles foram pegando as colônias mais produtivas e dividindo. Embora eu poderia até ser uma coisa mais eficiente, mas aquela história, né? Você tem um meliponário, o criador vai no mato, vê um enxame, vê um cortiço, pega o cortiço e leva para o meliponário. Eu falei com ele, não façam isso. Deixa o cortiço lá e pega só as caixas que você tem e divida pegando as mais produtivas. O que eu observei nessa história toda? Nas últimas extrações em Belágua, você sabe qual foi a quantidade de mel que eu tirei em uma caixa? Isso me deixou assim, realmente assim, espantado. Foi a maior produção de mel que encontrei de todas as colônias que eu acompanhei ao longo desse tempo todo. Essas caixas produziram 12 litros de mel. 12 litros. Uma caixa deu 12 litros de mel. E a de Viana continuou produzindo 5, 6 litros de mel. Então, o que eu vi que a questão não é o ecossistema, né? O que tem a ver, na verdade, ali, é que o pessoal adotou uma postura de melhoramento que acabou fazendo com que o potencial produtivo fosse aumentado. Mas o que a gente observa é que essa produção varia muito de ecossistema. Você não vai achar que você pegando essa colônia de 12 litros, levando para outro lugar, que vai produzir 12 litros. Não vai. Isso tem muito a ver com o ecossistema onde elas estão. Principalmente, por exemplo, tiúba é um bicho chato. Se você desloca, por exemplo, uma colônia de tiúba a uma distância de 2 quilômetros, já tem problema. Ela já pode não estar produzindo bem. Ela já sente isso. Né? Ela já sente essa coisa. Né? Então, assim, no caso, por exemplo, das comunidades do interior do Maranhão, é uma questão do cultural. O pessoal do Nordeste, eu acho que o Norte também tem essa cultura, né? A questão da cultura de cuidar da criação não existe, como a gente observa no Sul e Sudeste, né? Eles não têm o hábito de cuidar, de ficar alimentando colônia. Eles não cuidam de boi, não cuidam de porco. Eles ficam soltos e ficam se virando. Né? É assim que funciona. E, num certo sentido, eu acho que isso é muito interessante porque você acaba fazendo com que é o seguinte, há um processo seletivo que as melhores colônias, as mais resistentes, acabam sobrevivendo. E elas têm capacidade de passar períodos assim de muita escassez de alimento, superar, né, e continuar produzindo bem depois. Então, eu acho que, nesse sentido, isso foi muito bom.
Então, eles não têm essa questão de preocupação de fazer passa-pico. Tem, assim, a preocupação, sim, de orientar a queimada, não se fazer queimada, a questão da conduta e tal, né? Porque, na verdade, eu acho que muitas áreas aqui do Maranhão ainda estão relativamente bem disponibilizadas de árvores, né? São áreas de campo que não passam por esses processos de impacto, como a gente vê muito na região sul e sudeste. Mas eles têm preocupação permanente com a questão da preservação do que existe, né? Então, eles superam dessa forma. Então, gente, eu gostaria de falar só uma questão aqui, seria o último ponto que eu gostaria de destacar, que é esse aqui, né, das relações institucionais, né? É importante porque não tem como se fazer um trabalho desse sozinho. A questão da organização da sociedade civil, no caso aí da AME Espírito Santo, é fundamental para esse processo. Uma instituição técnico-científica é extremamente importante, porque como nós estamos falando de tecnologia social, nós temos que ter uma base de conhecimento, né, já consistente, que possa trabalhar com aquele conhecimento local, saber trabalhar com o conhecimento local. Não impor o conhecimento local, né, mas saber trabalhar com o conhecimento e pegar esse conhecimento local e transformá-lo. É dessa forma que funciona o que a gente chama de tecnologia social. E aí você vai ter os financiadores públicos, os privados, os multilaterais e intergovernamentais. Bom, no nosso caso, tivemos vários tipos de financiadores, né? Tem a questão do financiamento público, que, no certo sentido, ele é bom. Mas há problemas que é preciso se ater a esse tipo de financiamento, porque, vez ou outra, as regulamentações, controles de aplicações de recursos e tal, muda muito dentro desses processos de auditorias. E há o perigo de, simplesmente, você que está tendo um financiamento público, você acabar sendo um vilão de um processo que você não tem culpa. Isso é muito comum, né, financiamento público. Eu estou falando isso, já vi financiamento, por exemplo, financiamento do CNPq, né, de vários órgãos e instituições científicas, né, outros tipos de órgãos públicos que acabam te orientando em determinadas coisas e que depois você acaba caindo do cavalo porque você pegou a orientação de algumas pessoas do organismo público que não deu a devida orientação e depois você acaba tendo que pagar o pato para isso. Isso é muito importante, isso aí, né? É tão importante, tão ruim, que acaba as situações que, por exemplo, até próprios agentes públicos acabam te orientando sobre práticas que não são recomendadas em off, né? Então, precisa tomar muito cuidado com essas questões. Nós terminamos praticamente o projeto sem nenhum tipo de financiamento público. A gente tem ojeriza de financiamento público, né? A Mavida, o João Otávio está aí, pode saber disso, né? É uma coisa assim que nos dá medo, né? Quando você bota dinheiro público no processo e você pode acabar caindo numa armadilha e você acaba sendo culpado de uma coisa que você não tem nada a ver, né? Quando você faz um financiamento privado, aí tem as instituições, várias instituições aí que estão interessadas em apoiar esse tipo de processo. Eu gostaria de destacar que a gente depende muito, né, de pessoas, não das instituições que estão envolvidas. Veja o caso, por exemplo, da experiência do Projeto Abelhas Nativas. Na época onde começou, tinha uma subsidiária da Suzano, que era a Paineiras. Ela que estava lá, a Paineiras. Se não houvesse a Paineiras dando apoio no transporte, a gente jamais conseguiria fazer o que nós fizemos, né? E foi um apoio fundamental. E a gente fala assim, olha, você pode dar qualquer coisa para a gente fazer, mas se não tiver carro, é impossível você trabalhar em comunidades distantes de 35 quilômetros, que não tiver um veículo que tenha uma estrutura para andar por esses locais. Então, nesse sentido, a Paineiras ela foi
foi assim, fundamental nisso aí. Mas eu digo isso porque eu me destaco o seguinte, destaco a pessoa física, né, que apostou no projeto. Né? Então, foi esse caso. A Paineiras tinha um gerente que apostou no projeto, né? Que é o Hans Krog, que era funcionário da Suzano, mas dirigia a Paineiras. Ele apostou no projeto e deu muito apoio ao projeto. Grande parte da fase produtiva do projeto foi graças ao Hans. Né? Agora, quando o Hans se aposentou e passou-se a estar sobre a participação da Suzano, aí a coisa mudou de figura. Né? Porque já não é uma pessoa, já tinha um pensamento institucional por trás do processo. E as pessoas que estavam envolvidas não eram pessoas que estavam engajadas no processo, que não conheciam o projeto, porque o Hans conhecia, e estava lá há muitos anos, conhecia muito bem a região. Então, ele foi fundamental para dar esse apoio. Né? Mas passou-se, então, para a Suzano, as pessoas que foram depois para apoiar eram gente de São Paulo, que foi para o Maranhão, não conhecia nada do Maranhão, e começou a estabelecer-se uma política muito própria da região de São Paulo, que não cabia naquele momento. Né? Então, que as pessoas não vestiam a camisa. E foi então que o processo foi degringolando, né? Ao invés de simplesmente, além da Suzano não ter apoiado a partir daí, simplesmente foi desestimulando a continuidade do projeto. E essa experiência com a Suzano já tivemos com outras, tivemos com a Lumar, foi a mesma coisa. Né? Mesma situação. Né? Quando você tem uma pessoa, aquela pessoa está ali, que veste a camisa, enquanto ela estiver ali, você aproveita o máximo, porque passou dela, passou para outro, institucionalmente, você acaba quebrando a cara. Então, precisa tomar muito cuidado com esses apoios privados, né? Porque as empresas querem o nome, querem a marca do nome no processo, né? As pessoas não estão engajadas no processo, não têm ideia da coisa que está acontecendo, são apenas burocratas, executivos, né? Imprimindo uma marca da empresa, né? Sem ter percepção real, né, do significado daquele projeto ou do que realmente aquelas comunidades precisam. Então, isso é uma coisa também que precisa tomar muito cuidado, né, com relação aos órgãos aos financiadores privados. Com relação aos financiadores multilaterais e intergovernamentais, tivemos experiências fantásticas, né, através do GEF, do PNUD, né, vinculado a uma organização da sociedade civil que recebia os recursos, né, que foi talvez uma das relações mais fáceis que nós tivemos, né, porque, na verdade, foi intermediada por uma outra organização da sociedade civil que entendia como é que a coisa funcionava, então isso não foi muito problema. Mas você tem esses vários níveis financiadores aí, é preciso tomar muito cuidado. Então, ter um cenário assim, ver as coisas num cenário não a longo prazo, mas a curto prazo, e tentar ver se consegue, nesse curto período de tempo, ter algum benefício, né? Que depois você acaba não cair numa armadilha depois por mudança na política ambiental dessa instituição. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar.